E então, eu estou num grupo da igreja no Facebook e eu vi uma postagem de um irmão chamado Vitor Neres. E essa postagem fala sobre o que aconteceu recentemente com a Marília Mendonça, né? Felizmente, essa tragédia. E ele fez uma legenda nessa postagem que chamou a minha atenção, né? Porque eu vi mais como um puxão de orelha do que. Enfim, vamos ver o que ele falou e depois vocês tiram a conclusão de vocês. Sei que muitas pessoas vão concordar no que eu vou falar e tem muitas pessoas também que não vão concordar e vão criticar. Então isso faz parte, desde que o mundo é mundo, faz parte, sempre tem a crítica. Inclusive o próprio Jesus Cristo, ele não agradou ninguém, não agradou todo mundo, né? Então teve as pessoas que apoiavam ele e as pessoas que eram críticas, que criticavam ele. Inclusive o cara foi até crucificado e morto. Sei que faz parte do plano de salvação, que Jesus Cristo tinha que ser rejeitado e morto, fazia parte. Mas, independente disso, sempre tem que ter o contra, né? Tem as pessoas que acreditam, as pessoas que não acreditam, as pessoas que gostam de ti e as pessoas que não gostam. Isso faz parte. Mas, muito bem, vamos lá no que ele postou. Como é que foi a legenda? E ele colocou o seguinte: as pessoas ainda estão sentidas com a tragédia. Vi, inclusive, membros da igreja deixando relatos de tristeza nas redes sociais. Tudo isso me instigou a fazer esse vídeo, com a intenção de tornar mais vivas em nossas mentes as observações da vida após a morte. Foi isso que ele escreveu lá no post. Então, o que ele quis dizer? Ele disse que as pessoas ainda estão sentidas com a tragédia. Claro, todo mundo está sentido com isso, né? Independentemente de que religião as pessoas são, mas todo mundo ficou e ainda estão chocados com isso. Tem gente que nem acredita ainda. Eu mesmo, quando eu vi no status de um amigo meu, eu disse, pô, tu tá brincando, né? E nesse negócio de fake news, a princípio, quando tu vê, tu não acredita, tu acha que é fake news. Mas daí depois tu vai vendo as reportagens, tu vai vendo as coisas e daí realmente eu vi que não era fake news, né? Mas e daí ele falou o seguinte, que que ele não concorda que as pessoas estão postando as pessoas não, membros da igreja, né? Agora a gente vai falar do membro da igreja. Ele deixa bem claro que isso é para os membros da igreja, tá? Não fala que é para quem não é membro da igreja, porque quando ele diz que viu muitos membros da igreja fazendo postagem triste nas suas redes sociais, ele está se referindo a membro da igreja. E quando ele viu isso, instigou ele a falar mais sobre como seria a vida após a morte, né? Explicar mais sobre o plano de salvação. Daí eu fui no link do YouTube, ele deixou o link, né, para as pessoas irem ver no vídeo lá no YouTube. E eu assisti mais ou menos 17 minutos. Tem 17 minutos de vídeo. E ele fala e ele explica mais sobre o plano de salvação, né? O mundo espiritual, essas coisas básicas. Isso que a gente aprende quando a gente, até antes mesmo de sermos batizados, os missionários, na segunda lição, eles explicam sobre o plano de salvação, né? Explica de onde nós viemos, por que nós estamos aqui e para onde nós iremos depois da morte. Então, o plano de salvação deixa bem claro isso. Então, eu não vou me atentar a essas coisas porque a gente já sabe. Como ele está se referindo aos membros da igreja, eu não vou estar ensinando, não vou estar querendo debater sobre o plano de salvação, sobre o mundo espiritual de algo que a gente já sabe. Inclusive, ele cita até o princípios do evangelho. O princípio de evangelho a gente aprende. Os princípios do evangelho é para quem acabou de entrar na igreja, né?
As pessoas são ensinadas pelos missionários, elas são batizadas e até um ano de membro, elas recebem o ensinamento dos princípios do Evangelho. Ou seja, o mesmo conhecimento que um membro de 100 anos, 200 anos de membro da igreja tem sobre o plano de salvação, sobre o mundo espiritual, uma pessoa que acabou de ser batizada, ela vai ter o mesmo conhecimento. Então, não vou atentar para isso, porque o plano de salvação, o mundo espiritual, a gente já sabe como é que funciona, né? Não vou me atentar a isso. Então, o que acontece? Ele fala sobre isso, o plano de salvação, o básico do plano de salvação, e depois ele fala sobre o feminismo, que ele diz que muitas pessoas dizem que a Marília Mendonça, ela é feminista. Só que a Marília Mendonça, ela era a favor do governo atual, né? E o governo atual é contra o feminismo. Então, o que dá a entender? Mas como é que a Marília Mendonça apoia o governo se ela é feminista? Aí esse Vitor Neres, ele dá uma explicação, explica que ela não é feminista, que em nenhum momento ela é feminista. Então ele deixa bem claro. Eu não vou nem atentar para isso. Se vocês quiserem lá, já segue lá ele no YouTube, curte, dá um like, que vai ajudar o canal dele a crescer. Eu não tenho canal e nem pretendo. Eu só estou apenas explicando, só estou apenas falando o que eu vi e o que eu não concordo do que ele postou lá no grupo da igreja, né? E daí muitas pessoas começaram a responder lá essa postagem dele no Facebook, né? No grupo da igreja. Muitas pessoas dizem assim: ah, ele está criticando, ah, ele está julgando a Marília Mendonça. As pessoas, não, ele está pregando o evangelho. Então, qual a real mensagem? Na minha opinião, ele não está pregando o evangelho. Essa é minha opinião, tá? Não estou dizendo que é o correto, é minha opinião. Ele não está pregando o evangelho, porque ele diz na postagem do Facebook que o que levou ele postar o vídeo foi ele ver membros da igreja postando coisas tristes nas suas redes sociais. Então ali, o que ele quis dizer, na minha opinião, que ele está alertando os membros da igreja a não fazer isso, porque elas conhecem o plano de salvação. Deu a entender o que? Olha, as pessoas esqueceram de como é que é o plano, estão postando essas asneiras que não é para postar. Eu vou lá postar um vídeo e explicar como é que funciona o plano de salvação para as pessoas lembrarem como é que é o plano e não fazer mais isso. Foi o que me deu a entender. Em nenhum momento deu a entender que ele quis pregar o evangelho, né? Para mim isso não tá claro isso. Então, vamos lá. A minha linha de raciocínio. Então, nessa postagem que ele fez, ele quis dizer que quando a pessoa morre, se é um amigo teu, uma pessoa que tu gosta, algum familiar, não é para tu chorar. Não é para tu mostrar tristeza. Por quê? Porque tu conhece o plano de salvação. Tu já sabe para onde a pessoa vai. Tu já sabe que as famílias poderão ser eternas. Então, não é para tu chorar. Não é para tu ficar abatido. Só que será que realmente é isso? Será que a gente não temos que chorar? Será que o plano de salvação ensina isso? Que a gente não tem que ficar triste por causa da morte de alguém próximo da gente, ou amigo, sei lá, ou uma pessoa que a gente admira muito? Será que a gente não devemos chorar? O que as escrituras falam isso? Então, o que as escrituras falam? Eu gosto muito, nesse exemplo, a gente pode usar aquela escritura lá de João, que fala sobre que Jesus Cristo fez com que Lázaro voltasse à vida. Lázaro morreu e em 4 dias Cristo fez com que ele voltasse à vida. Ele não ressuscitou, tá? Ele voltou à vida. Então, o que acontece? O que essas escrituras falam? Então, em João, no capítulo 11, do versículo 32 ao 44, fala sobre Cristo fazer com que Lázaro
volte à vida, né? Inclusive, nessa postagem lá do Facebook, eu até comentei esses versículos, né? E daí teve até uma mulher que respondeu, não, nem lembro o nome dela, e ela falou o seguinte: ah, mas Jesus Cristo, ele não chorou por causa da morte de Lázaro. Ele chorou porque ele viu a família de Lázaro chorando. Aí ele foi e chorou por causa da família e não por causa de Lázaro. E aí, será que Cristo chorou por causa da família? Ou Jesus Cristo chorou por causa que o Lázaro morreu? Então, o que que as escrituras diz? É só a gente ler a escritura, a gente não tem que interpretar ela. A gente tem que ler e ver o que que a escritura fala. É bem claro. A gente vai ler e não interpretar. Claro que eu posso falar um pouco do PhD, que é explicar um pouco o contexto, explicar a história. Mas em si, a escritura, ela fala uma coisa só. A escritura não fala coisas diferentes. É bem claro, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Eu não posso interpretar que há vários senhores, que há várias fé e que há vários batismos. Não, só existe um. Independente de qual religião, todas as religiões levam a uma pessoa só, que é a Deus. Todas as religiões só têm uma fé. As religiões são completamente diferentes umas da outra, mas elas têm fé em algo. Então, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Eu não posso interpretar essa escritura de várias maneiras, que tem várias fé, vários batismos e vários senhores. Não. Então, eu tenho que pegar a escritura e ver o que que a escritura fala. Então no versículo 32, o que que diz? Resumindo, a Maria diz mesmo assim: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Então ela fala: olha, se tu tivesse aqui, pelos milagres, eu já vi tu fazendo outros milagres, tu já curou cego, tu fez cegos enxergar, tu já fez paralíticos andar, tu já curou leprosos, tu já fez um monte de milagres. Então, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E daí, no 33 fala: Jesus, pois, vendo-a chorar, e os judeus que com ela vinham, também chorando, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Então, no versículo 33, deixa bem claro que Jesus Cristo viu ela chorar e os judeus que estavam com elas também chorar. E fala que ele moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Então Jesus Cristo, quando viu ela chorar e os judeus, ele ficou triste. Não, na verdade ele não ficou triste, ele perturbou-se. Ele moveu-se em espírito e perturbou-se. Em nenhum momento fala que ele chorou. Em relação ao ele ver a cena da Maria chorando e dos judeus. No versículo 34, diz o seguinte, fala o seguinte: e disse, Jesus disse, né? Onde o puseste? Aí Cristo disse assim: ó, onde é que ele está? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus Cristo disse assim: ó, onde é que vocês colocaram ele? Aí falaram assim: ó, vem aqui que tu vai ver. Chegou lá, levou Jesus Cristo ao local onde o Lázaro estava. E no versículo 35 fala o quê? Jesus chorou. Então Jesus Cristo, ele não já veio chorando, ele se perturbou com aquela cena de ver o povo chorando da morte de Lázaro e perguntou: onde é que ele está? Deixa eu ver onde é que ele está. As pessoas chamaram ele ali, ele está ali. Quando Jesus Cristo viu a cena de Lázaro morto, o que que ele fez? Jesus chorou. Ou seja, ele chorou com aquela cena. Em vários registros, são poucas ocasiões que eu vi que Jesus Cristo chorou. E Jesus Cristo era um amigo de Lázaro. Ele gostava muito de Lázaro. Não era familiar, era um grande amigo. Mas mesmo assim ele chorou. E o que acontece? Ele começou a chorar junto com as pessoas. Ele poderia muito bem não chorar. Ele poderia ter dito mesmo assim: não, pessoal, não vamos chorar. Fica todo mundo em paz, que eu vou fazer com que ele volte à vida. Jesus Cristo já iria fazer isso. Jesus Cristo, ele ficou tão mal, ele sofreu tanto com aquilo, ele ficou tão triste, ele chegou a chorar, que ele disse: não,
eu vou dar um jeito. Mas ele chorou junto com as pessoas. Ele chorou, ele sofreu, ou seja, perder um ente querido, alguém próximo, um amigo, alguém da nossa família, se acontecer isso, faz parte do plano. Chorar faz parte. Tem que chorar. É o luto, tem a parte do luto. Você vai ficar triste, você vai chorar, mesmo você conhecendo o plano de salvação perfeito, mesmo você sabendo para onde a pessoa vai, que ela vai para o paraíso ou para a prisão, você tendo conhecimento, mas é o teu luto, tu vai chorar, faz parte do plano de salvação. Se não fizesse parte, o próprio Jesus Cristo ele não tinha chorado. Ele tinha dito, olha, não precisa chorar, eu vou resolver isso agora. Primeiramente ele sofreu, ele chorou com o povo. Também deu a esperança que o que fez com que o Lázaro voltasse à vida. E mesmo um ente querido nosso morrendo, um dia nós vamos encontrar com ele de novo. Vai ter a ressurreição. Entendeu? Então a gente pode ter nossa família de novo, mas o luto vai acontecer. Jesus Cristo mostrou isso. Jesus Cristo mostrou vários exemplos que ele não precisaria passar por algumas coisas e ele passou para mostrar a justiça, como no exemplo do batismo. Ele não precisava ser batizado, mas ele se batizou para mostrar para as pessoas, olha, eu sou perfeito, eu sou filho de Deus, eu tenho que me batizar. Eu vou me batizar porque eu quero que vocês se batizem para entrar no reino de Deus. Ou vocês, se vocês no mínimo não se batizar, vocês não vão nem ver. A gente vê aquela escritura lá em Nicodemos, né? Que pelo menos para ver o reino de Deus, só ver de longe, tu tem que ser batizado. Agora para entrar, aí já é outro processo. Mas pelo menos para ver, tu tem que ser batizado. Se tu não for batizado, tu não vai ver o reino de Deus. Então Jesus Cristo ele se batizou para demonstrar o exemplo. Ou esse cara disse que eu tenho que me batizar, mas ele não se batizou. Ele não precisava, né? Mas ele se batizou. Então a mesma coisa essa ocasião do Lázaro lá. Ele não precisava chorar. Ele simplesmente, o cara morreu, mas eu vou resolver. Fiquem de boa aí, fiquem tranquilo. Ele poderia muito bem ficar durão na dele, sou filho de Deus, tal. Fiquem tranquilo aí que eu vou fazer com que ele volte à vida e já resolve tudo. Não precisa ninguém chorar, ninguém sofrer. Ele poderia fazer isso, mas não. Ele chorou e sofreu junto com as pessoas. Ele sentiu a morte de Lázaro. Por pouco tempo, ele sentiu por pouco tempo, que ele estava ali, viu, chorou, em seguida já fez com que ele voltasse à vida. Mas mesmo assim, ele sofreu, ele chorou junto com as pessoas. Então, pessoal, você conhecendo ou não o plano de salvação, chorem. É o luto. Não estou dizendo para vocês que também vocês são obrigados a chorar. Não, você não é obrigado a chorar. É uma coisa pessoal que é sua. Se você sente que, se você tem aquela tranquilidade no teu coração, se está tão certo daquilo que você sente, que você não quer chorar, eu conheço o plano de salvação, eu sei onde essa pessoa vai estar, eu não vou chorar, eu sou forte, eu não vou chorar. Se você é assim, não tem problema. Aqui a regra é que você pode chorar e que você não pode chorar. Não tem regra. Você chora ou você não chora. É uma coisa que é sua. Eu não vou criticar você por não chorar e também não vou criticar você porque você está chorando. Faz parte, é o luto. É o luto, foi um ente querido seu. Entendeu? Será que um ente querido, por exemplo, eu não estou criticando o Vitor Neres, só estou dizendo que eu não estou de acordo com o que ele falou, né? Mas se fosse um parente dele, será que ele conhece bem o plano de salvação? Será que ele não iria chorar? Será que ele não iria ter o luto? É uma coisa pessoal que é dele. Se ele não vai chorar, é um sentimento que é dele. Mas eu não vou criticar uma pessoa que chorou pela morte de um ente querido, pela morte da Marília Mendonça. Mas Marília Mendonça não tem nada a ver, nem da igreja ela era, mas ela tem muito membro da igreja que é fã dela. Não fanático, né? Fã. Entendeu? Tem muita gente que sentiu, que ficou triste pela morte dela. Eu fiquei triste. Claro, eu não chorei, né? Eu não chorei porque não era uma coisa tão próxima, mas eu fiquei triste. Se eu fosse mais próximo dela, eu teria chorado.
tem uma fã que a Marília Mendonça cantou uma música de uma fã. Essa fã com certeza chorou. Então, gente, faz parte chorar. O vídeo ficou muito longo, mas o que eu quero deixar claro é que você tem que ter o luto. Você faz parte do luto. Chorar faz parte. Eu não vou ficar com aquela coisa dentro de mim, não, eu não vou chorar porque eu conheço o plano de salvação. Eu sei que eu vou ter minha família para toda a vida, mas faz parte. Se você quiser chorar, se você quiser desabafar, chora, desabafa. A gente vê vários profetas da igreja aí, quando os familiares dele morrem, eles conhecem bem o plano. As esposas dos profetas, eles ficam tristes com a perca. Faz parte isso. Todo mundo fica triste. Então chorem, desabafem e o julgamento é de Deus. Entendeu? Então, eram essas coisas que eu tinha para falar para vocês. Obrigado, gente.